queridos seguidores de Dulce e todos aqueles que estão no caminho da autoevolução, da procura por esta evolução através do conhecimento da palavra do Mestre e sua aplicação no seu dia a dia. Hoje, o nosso tema se encontra lá no capítulo 12, pagar o mal com o bem. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que está contrário à lei de Deus. Fazer o bem é proceder de acordo justamente com essas leis. Fazer o mal é infringir as leis de Deus. E o homem tem meios de entender e de saber o que é bem e o que é mal por ele mesmo? Sim. Kardec, as obras, o Evangelho, nos esclarece que nós temos a total condição de saber se estamos no caminho do bem ou no caminho do mal, através da nossa inteligência, através da inteligência para poder fazer a avaliação e o livre-arbítrio para poder concretizar a decisão que tomarmos a partir da nossa inteligência. E aí vem a pergunta, e alguém, aquela pessoa, por exemplo, um selvagem, ele vai cedendo ao seu instinto, ele vai ser culpado, ele vai ser, penalizado porque não tem a noção bem ao certo do que é bem e mal? E nós sabemos que lá no Evangelho diz: o mal depende da vontade. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Então, quanto mais nós temos conhecimento, quanto mais nós temos nossa inteligência reformada, melhorada ao longo das nossas encarnações, mais nós teremos peso nas nossas atitudes ao escolhermos o mal. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, se eu somente não praticar o mal, eu estou bem diante de Deus? E a resposta que nós temos nas obras básicas, inclusive no Livro dos Espíritos, na questão 642, diz assim: não basta não fazer o mal. Se você sabe distinguir o mal do bem, não basta só fazer o mal ou deixar de fazer o mal. Há de se fazer o bem no limite das suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Porque se tens condições de fazer o bem e não o fazes, mesmo sabendo distinguir a situação em que vive o teu irmão, e não o fazes, hás de fazer o mal pela falta do bem. Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis. Nos criou ignorantes, mas nos deu a inteligência, que foi se expandindo, se reformando, se melhorando, a ponto da gente poder distinguir o bem do mal por nós mesmos. E assim, termos o mérito desse crescimento espiritual. E aí fica a pergunta: todos os espíritos, ou seja, todos nós passamos pelas fieiras do mal? Ou seja, para chegar ao bem, nós fizemos o mal em algum momento da nossa caminhada? Em tantas reencarnações? A resposta, lá na questão 120 do Livro dos Espíritos, diz o quê? Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância.
Sim. Por que que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não temos o livre-arbítrio? E assim entra o livre-arbítrio nessa jogada toda. Nós temos a inteligência, que é a grande ferramenta para analisar cada situação a que nos é chegado. A escolha de fazer o bem e o mal é nossa. A responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da nossa inteligência. Assim, quanto mais esclarecido for, menos desculpável se torna. O bem, ou melhor, o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Então, também o mal não é atributo distinto, um é negativo ao outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassinato sabia que ia ser um assassino? Lá também são coisas que eu fui perguntando a mim mesma, né, para trazer para a gente refletir. Um espírito, né, voltado a atos de maldade, ele já vem para praticar a maldade? Lá no Evangelho e também no Livro dos Espíritos, diz que o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto de destino. São obras da sua escolha. Assim, segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta do mal. O Espiritismo nos convida a refletir sobre as consequências do ódio, da vingança, que são as referências do mal no nosso mundo, mostrando que alimentar esses sentimentos apenas perpetua o sofrimento para todos os envolvidos. Ao praticarmos o bem, mesmo diante do mal, cultivamos paz, harmonia, esperança, trilhando o caminho de um progresso espiritual linear. E como nós vamos, no nosso dia a dia, trazer o bem? Perdoando, fazendo a caridade, entender que as experiências negativas, elas são oportunidades de aprendizado, evolução espiritual, e que o amor é a chave para superar qualquer tipo de desafio que a gente possa ter na nossa vida. Em resumo, pagar o mal com o bem é uma postura de amor, transformação que nos leva à paz interior. Tinha um rapaz, e como a gente... Eu vou contar uma historinha de um rapaz agora, mostrando como a gente... por não muitas vezes compreender direito as situações, às vezes a gente comete o mal por não compreender a situação, mas principalmente por não questionar a si mesmo certas mazelas e também por fazer juízos e julgamentos dos outros sem sequer se colocar no outro, porque se colocar no lugar do outro é uma prova de amor. Vou contar para vocês uma história de um rapaz que ia muito mal na escola, no 2º grau, né? E aí, com as suas notas ruins, o comportamento também não era bom, um belo dia o pai dele lhe propôs um acordo. Se você
mudar de comportamento, melhorar suas notas e passar no vestibular. Naquele tempo era vestibular, hoje é Enem, né? Se você passar na prova, eu vou te dar um carro. Quando ele ouviu isso, o rapaz ficou em desatino e pôs-se a estudar. Estudou, melhorou as notas, passou no final do ano, naquele ano que era o último ano do segundo grau, enfim, fez todas as provas. Nossa, aquilo foi um loqueiro, né? No dia que ele passou para a medicina, que era o curso que ele queria, mas, né, estava meio adormecido na época que o pai fez o acordo com ele, foi uma festa na casa, né? Os pais chamaram pessoas conhecidas, amigos, familiares, para poderem confraternizar, parabenizar esse filho que tinha melhorado tanto sua vida. Mas o pai estava com aquela situação na cabeça e pensava, bom, ele fez tudo isso não pelo motivo certo. Ele fez tudo isso por causa de um bem material. Mas eu preciso dizer a ele que nem tudo é material. Que, na verdade, o fato de eu tanto pressioná-lo a estudar, de tanto querer que ele estude, seria por uma causa muito maior. O seu futuro, a formação pessoal, o seu crescimento como pessoa, como um indivíduo, como uma pessoa cidadã também, que presta serviço à sociedade, aos outros. Enfim, ele teria que aprender outros valores a partir daquela história. Chegou nesse mesmo dia, né, da comemoração, o pai entregou-lhe um pacote. E o filho recebeu o pacote e ficou com os olhos alegres e pensou assim, isso deve ser a chave do carro. Quando ele abriu o pacote, lá dentro tinha um evangelho. O filho, na hora, se decepcionou. Quando aquelas pessoas foram embora, e a Lili, o filho, já não falou com mais ninguém, ficou totalmente decepcionado. As pessoas foram saindo, foram embora, acabou a recepção. Ele foi extremamente rude com o pai e jogou o evangelho no chão. Disse que aquilo não era uma atitude correta do pai, porque ele tinha se comprometido, dado a sua palavra, e que agora estava faltando com a sua palavra. Esse moço acabou estudando, se formou em medicina, se mudou de cidade porque não queria enxergar a cara do pai. Ficou extremamente machucado, magoado, ferido e foi embora. Num determinado tempo, depois que ele havia se formado, já estava morando sozinho num apartamento que ele comprou com seu próprio dinheiro, né? Ele já estava se mantendo com a sua profissão. Ele recebeu a notícia através da sua mãe, porque ele nunca mais falou com nenhum deles, mas recebeu um telefonema da sua mãe dizendo que o seu pai tinha tido um infarto e que tinha partido para a casa do pai. Ele foi aos atos fúnebres e lá a sua mãe, condoída de tristeza, entregou-lhe a mesma caixa com o mesmo pacote e disse, isso daqui o seu pai queria que ficasse com você, eu tô te entregando. Ele aceitou, pegou para não fazer uma cena no enterro do pai, né? Saiu com o pacote embaixo do braço. Houve o enterro dos restos mortais lá do pai, né? E ele foi embora para casa. Quando ele chegou em casa, ele abriu, viu o evangelho ali dentro, né? E ficou rememorando toda a cena e pensou, nossa, por causa deste evangelho, eu deixei de conviver com eles, com o pai e a mãe, por muitos e longos anos. E quando ia colocar o evangelho numa estante de livros, percebeu que dentro tinha um envelope. Dentro deste envelope tinha um cheque
que na época que ele se formou era o valor de um carro. E dizia num bilhetinho: meu filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi, aqui está o cheque para que você escolha aquele que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar de presente algo ainda melhor, um evangelho. Nele aprenderás o amor a Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da consciência. Neste momento, este filho caiu de joelhos em prantos, porque ali, naquela encarnação, nada mais poderia ser feito. Então, que fique a nossa mensagem para a noite de hoje. Antes que seja tarde, vamos perdoar a quem a gente possa ter feito mal. Vamos conviver de uma forma pacífica. Talvez, se olhar com cuidado, vai ver que também tem um cheque escondido em todas as adversidades da nossa vida. Paz e luz, Jesus com todos.